Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós começamos a falar em Marcos, irmãos, no mês de setembro. O primeiro sermão que eu preguei aqui no Evangelho de Marcos foi no mês de setembro. E salvo aquelas ocasiões especiais, todas as outras vezes o sermão foi no Evangelho de Marcos. E somente hoje que a gente vai fechar o capítulo 4. Ou seja, temos um material riquíssimo e vastíssimo para aprender, para estudar. Os irmãos acompanhem aí por suas Bíblias. Marcos 4:35 diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Obrigado. Queridos, neste momento aqui, assim como na unidade imediatamente anterior, todo o capítulo 4 do Evangelho de Marcos se passava o segundo ano do ministério de Jesus. Ele continuava radicado na região da Galileia, possivelmente na cidade de Cafarnaum, com umas breves saídas, uma a Jerusalém para a celebração da Páscoa, a primeira ida dele a Jerusalém. Mas o ministério de Jesus ainda acontecia ali nas margens do Mar da Galileia. E como nós podemos ver no início do capítulo 4, depois ali de um dia inteiro ensinando o povo na beira do Mar da Galileia, e é onde Jesus ensina aquela série de parábolas, o dia enfim termina e Marcos começa agora uma nova sessão. Ele vai falar de um assunto novo. Ele sai das parábolas e agora vai falar de um assunto novo, que são os milagres que Jesus ainda não tinha realizado. Nós lembramos aqui, até o capítulo 4, Jesus já tinha realizado curas, já tinha expulso demônios, mas agora algo de novo é apresentado, que é a sua autoridade sobre a criação. E Marcos escreve e registra esse milagre aqui para que os seus discípulos soubessem ainda mais a respeito do mestre que eles seguiam. E começando essa sequência aqui de milagres, queridos, este aqui acontece já não mais na beira da praia, mas no meio do mar mesmo, no mar que é conhecido muito popularmente como o Mar da Galileia. Mas também a Bíblia o chama às vezes de Mar de Tiberíades, às vezes, alguns textos ele aparece como Lago de Genezaré, ou simplesmente alguns autores bíblicos chamam o mar. Todos se referem a esse mesmo lugar. Inclusive, o Antigo Testamento também fala desse mar. E lá no Antigo Testamento ele é chamado de Mar de Quinerete. Bom, esses nomes, só a título de curiosidade, eles continuam sendo usados para se referir
ao Mar da Galileia. E esse mar aqui, para a gente entender exatamente o que aconteceu aqui nesse momento que Marcos descreve, do versículo 35 até o versículo 41, o Mar da Galileia, irmãos, é uma depressão geográfica que tem mais ou menos cerca de 20 quilômetros de comprimento, não é assim tão grande, né? E uma largura média de 11 quilômetros. Ele está mais ou menos a 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo, que é bem maior e bem mais alto. E uma peculiaridade do Mar da Galileia é que ele é cercado, grande parte dele é cercado por montanhas que às vezes se elevam até 300 metros de altura do nível dele. E uma montanha que está ali nas margens do Mar da Galileia é o Monte Hermon, lá onde Jesus pregou o seu famoso Sermão da Montanha. Esse cenário geográfico, ele gera um clima subtropical que provoca rajadas de ventos extremamente violentas. São ventanias que parecem despencar sobre as águas. É um vento frio que vem da montanha que cai sobre a água quente do mar. E isso até hoje costuma gerar tempestades violentas, né? Sempre os pescadores tiveram medo. Nos tempos de Jesus, e ainda hoje os pescadores têm medo de serem apanhados por alguma tempestade dessas que aparece repentinamente. Então esse é o Mar da Galileia, onde aconteceu esse evento aqui. Uma outra informação para a gente ver a centralidade desse mar no ministério de Jesus é que dos 33 milagres que os evangelhos registram, 10 deles aconteceram tendo o Mar da Galileia como cenário. Isso revela, né, que Jesus tinha uma presença constante ali naquela região, especialmente entre as cidades de Cafarnaum, que era a sua base, a sua moradia, e a cidade de Tiberíades, né? São as duas principais cidades que nós encontramos nos evangelhos, Jesus transitando entre elas. Mas outras cidades também ficavam localizadas na região do Mar da Galileia, como por exemplo, Betsaida e Corazim, que também aparecem nos evangelhos, e outras cidades mais distantes também, como Decápolis e Gadara. Todas essas cidades faziam a composição geográfica do Mar da Galileia, de maneira que nós encontramos a presença desse mar de uma forma muito constante nos evangelhos. Foi ali, queridos, nas suas margens, ou próximo às suas margens, que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Nas margens do Mar da Galileia, ele libertou pessoas endemoninhadas, curou leprosos e andou sobre as águas desse mar. E finalmente, foi também aqui, conforme nós terminamos de ler aqui no texto do Evangelho de Marcos, que ele acalmou a tempestade. Em suma, podemos dizer que o Mar da Galileia foi o centro geográfico de grande parte do ministério de Jesus. E esse dia aqui em específico, narrado pelo evangelista Marcos, nos traz aqui uma série de informações muito interessantes. Vejam só, se nós olharmos aqui bem no começo do capítulo 4, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, Marcos começa dizendo assim: mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Está falando aqui do Mar da Galileia. E durante o dia ele ensinou de forma extenuante as multidões que o acompanhavam. Inclusive, através de muitas parábolas. 4 delas estão narradas aqui e nós
já falamos sobre elas. E também, durante esse dia aqui, Jesus, por várias vezes, ele esteve conversando com os seus discípulos, explicando as parábolas e instruindo a todos que estavam ali presentes. Imaginem, quem já passou o dia na praia, ou apenas se divertindo, ou pescando, ou fazendo qualquer outra coisa, sabe, depois de um dia de sol e de uma água salgada, a brisa da água salgada batendo ali no corpo, é claro que no final do dia a gente está cansado, né? Quem já passou por isso sabe, um dia de praia, você não faz nenhum esforço, mas o sol e o sal trazem uma fadiga. E aqui, no versículo 35, mostra o final desse dia, e mostra Jesus cansado, depois de o dia inteiro ensinando aquele povo. E ele faz aqui um pedido inusitado para os seus discípulos, que fossem para o outro lado do mar. Apenas 11 quilômetros dava para atravessar numa boa. Ao longo desse caminho, Jesus termina dormindo, por causa da exaustão mesmo que ele estava sentindo. E é aqui, queridos, nessa travessia, nessa passagem de um lado para outro, que acontece essa tempestade. No meio do mar, vejam só, o versículo 35 diz que eles já saíram à noite, né? E bem no meio do mar, na escuridão, de repente vem uma tempestade. E é justamente nesse momento aqui que eu quero partilhar com vocês 3 lições que esse texto aqui do Evangelho de Marcos nos trazem. A primeira lição é a obediência em meio à tempestade. A segunda lição é o descanso durante a tempestade. E a terceira lição é a segurança durante a tempestade. Esses 3 pontos, eles estão sob o título Entre as Tempestades da Vida. Vamos, portanto, ao primeiro. A obediência em meio à tempestade. Versículos 35 e 36 dizem assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Como dito, queridos, já era tarde quando Jesus chamou os discípulos para irem para o outro lado do mar. Jesus precisava de um pouco de descanso. Aquele dia na praia tinha sido de fato fatigante, né? E Jesus se sentia seguro em fazer essa travessia. Afinal de contas, alguns dos seus discípulos, Pedro, André, João, Tiago, eram pescadores experientes. Por isso, não parecia que haveria alguma dificuldade em atravessar o mar, né? Mesmo que fosse à noite. Esses homens eram homens que pescavam à noite. Então, eles sabiam como lidar com aquela travessia. E, além de um tempo de descanso que Jesus precisava, essa travessia, queridos, ela tinha o propósito de cumprir a missão de Jesus aos gentios. Afinal de contas, do outro lado do mar, já não era mais Galileia, já era uma terra gentílica, né? E Jesus tinha como missão também falar aos gentios. Além do mais, nós já vimos, Jesus estava sendo extremamente perseguido, e quando ele se dispõe a atravessar o mar da Galileia, ele tinha também o objetivo de se afastar um pouco daquelas pessoas que tramavam a sua morte. Escribas, fariseus, mestres da lei e outros. E motivado por estas circunstâncias que eles partiram, né? Parece que Jesus se sentia até mais seguro naquele momento, no meio do mar, do que ali nos arredores de Cafarnaum, porquanto de fato já fazia alguns dias que a sua vida corria riscos. Mas como ele sabia que ainda não era chegada a sua hora, ele evitava esse confronto direto, porque a sua missão ainda não estava terminada. E o texto vai dizer, né, irmãos, no versículo 36, surge um problema ali que não
uma situação inesperada, né? Outros barcos o seguiram quando eles começaram a atravessar. Parece que de fato era um tanto difícil para Jesus encontrar um momento de descanso, né? Esses barcos que o seguiam eram uma indicação muito forte da razão pela qual ele estava tão cansado, né? Especialmente ali naquele dia que ele tinha passado o dia inteiro na beira do mar, no sol, ensinando aquelas pessoas. Ele estava de fato precisando se afastar um pouco, né? Como ele ensinou na parábola da semente, ele plantou a semente durante o dia e agora que era chegada a noite, era hora de deixar essa semente nascer no coração do povo. Mas ainda assim o povo o seguiu até um certo momento, até ver a tempestade se aproximar, né? É interessante observar, irmãos, que mesmo com a chegada da escuridão da noite, os discípulos, eles não temeram em seguir, em obedecer a Jesus até aquele momento. Foram mar adentro, né? E em determinado momento dessa travessia, mesmo com Jesus ali dentro do barco, de repente a tempestade chegou. É interessante, queridos, que vejam só, os discípulos, eles agiram em obediência a Cristo. Eles estavam ali no meio do mar, porque Cristo ordenou que eles fossem para lá, que eles fizessem aquela travessia. Mas observem que mesmo obedecendo a Cristo, mesmo tendo Cristo junto deles, isso não os poupou de passar por uma tempestade violenta. Esse episódio aqui, ele vai nos lembrar um outro episódio que aconteceu alguns séculos antes, que também fala de outra tempestade, só que naquela ocasião foi com o profeta Jonas, que fugia de uma missão que Deus havia dado para ele. E Jonas, para fugir dessa missão, embarcou em um navio e também, de repente, se viu no meio de uma grande tempestade. O contraste que nós encontramos aqui é que Jonas se encontrava no meio de uma tempestade por causa da sua desobediência. Os discípulos se encontravam em meio a uma tempestade por causa da obediência a Cristo. Este contraste, irmãos, serve para nos mostrar que não somente os desobedientes passam por tempestades. As tempestades na vida, elas não vêm somente por causa da obediência, mas aqueles que também são obedientes a Cristo estão suscetíveis a passar igualmente por tempestades ao longo da sua vida. Vejam, um outro exemplo que nós podemos evocar aqui está naqueles dois construtores que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Um construiu a casa sobre a rocha, outro construiu a casa sobre a areia. Um obedeceu a ordem de construir a casa no lugar certo e o outro desobedeceu. Observem, no entanto, que os dois passaram pela tempestade, tanto o obediente quanto o desobediente. Isto significa dizer, queridos, que a vida com Cristo não é uma vida sem tempestades. A vida com Cristo não é um caminho reto que você vai sem sobressaltos, sem lutas, sem conflitos, sem situações desgastantes. Os discípulos estão ali à noite, na beira ou no meio do mar, passando por uma tempestade, porque eles obedeceram a Cristo. Detalhe importante a observar Jesus sabia que eles enfrentariam aquela tempestade. Mas olhem, Jesus não os poupou. Jesus não poupou os seus discípulos dela, porque ele entendia que era importante para eles serem submetidos a uma prova que eles ainda não conheciam. E seria pelo meio desta prova, através desta prova, que eles iriam conhecer mais profundamente a Cristo. Seria naquele momento crítico
que eles iriam desenvolver a fé e a aprender a confiar completamente em Cristo, apesar das tempestades ou da tempestade que eles estavam enfrentando. A título de curiosidade, irmãos, era uma tempestade sem chuva, certo? Por que a gente sabe que é sem chuva? Primeiro porque Jesus estava dormindo tranquilamente, então ele não estava se molhando. A segunda razão é porque a tempestade somente com vento, ela é muito mais violenta do que a tempestade com chuva. A gente acha que a tempestade com chuva ela é mais forte, porque o nosso conceito de tempestade vem dos filmes hollywoodianos, né? Toda tempestade no mar, nos filmes de Hollywood, tem que ter chuva. Mas a tempestade sem chuva, ela é mais assustadora, ela é mais forte, ela sacode mais. E o texto aqui fala de uma tempestade extremamente violenta. Por isso podemos dizer, era uma tempestade sem chuva, porque era das piores mesmo. E isso foi o que provocou tanto medo nos discípulos. Mas, vejam, eles passaram por ela porque foram obedientes a Cristo. O nosso segundo ponto, irmãos, a segunda lição que nós tiramos desse texto: o descanso em meio à tempestade. Nos versículos 37 e 38 dizem assim, né? Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Queridos, Marcos e Lucas, que escreveu o outro evangelho, diz que essa tempestade se tratava de um vendaval com rajadas furiosas e ameaçadoras. Mateus muda um pouquinho o tom, ele fala de uma grande tempestade. O que nós podemos tirar disso tudo é que, de fato, era uma situação um tanto crítica. E a curiosidade é que no meio de tudo isso, no meio de todo esse caos, Jesus dormia profundamente, descansava, apoiado em com a sua cabeça apoiada numa almofada, ou como dizem outras versões, em um travesseiro. Ou almofada ou travesseiro, irmãos, isso não era nada mais do que o encosto que o timoneiro usava para apoiar as suas costas, quando estava cansado. Jesus não saiu de casa com o travesseiro debaixo do braço e levou para o barco, tá? Era apenas ali o encosto que o timoneiro usava e que ele usou ali para apoiar a cabeça. Você sabe, quando estamos muito exaustos, até um tijolo, até uma pedra serve de travesseiro, né? Naquele momento era o que ele tinha e foi o que ele usou para melhorar o seu conforto. E essa cena aqui, irmãos, ela vai contrastar muito com o restante do cenário, porque o texto original vai dizer que ele dormia tranquilamente, de forma profunda. Vejam só, enquanto isso, os discípulos estavam apavorados. Esse sono profundo de Jesus mostra a sua humanidade, né, irmãos? Mostra como o seu corpo precisava de descanso, mas também vai mostrar a sua divindade, porquanto a tempestade não era suficiente para tirar a sua paz, o seu sossego. Em meio àquilo tudo, ele conseguia dormir de forma profunda. E a forma como os discípulos o acordaram, como diz aqui o versículo 38, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa, passa a impressão de que Jesus não estava se portando muito com o futuro deles, né? Parece que eles estavam assim, quase que fazendo uma denúncia pelo fato de Jesus os ter chamado para atravessar o mar, e agora,
pouco se importava com o perigo de vida que eles estavam correndo, né? A ideia aqui é que é como se Jesus fosse o infiel do grupo, né? Todo mundo ali apavorado, assustado, e estava lá Jesus sem se importar com a situação deles, dormindo tranquilamente. Parecia que Jesus os tinha largado ali no meio do mar, né? Os tinha chamado para atravessar, e de repente os tinha largado ali no meio do mar, como se não, no momento em que mais precisavam dele, ele sequer se importava com a situação, abandonando-os à própria sorte. Essa declaração deles, não te importa que vamos morrer, né? Parece algo assim, tipo uma repreensão ao mestre, né? Aos ouvidos de qualquer outra pessoa, poderia ser uma repreensão muito dura. Mas quando Jesus os ouve, o que Jesus ouve ali, queridos, é apenas um grito de socorro, de pessoas, diga-se, se não todos, mas quase todos, acostumados com as ondas, acostumados com o mar, mas que não tinham nenhum domínio sobre as forças da natureza. E essa limitação dos discípulos que justifica tanto o pavor que eles estavam sentindo, quanto o grito de socorro deles para com Jesus, né? Eles olhavam para Jesus e viam que somente nele eles teriam alguma chance de saírem vivos daquela situação. Era como se eles dissessem: somente o Senhor pode nos ajudar, e não está fazendo nada, né? Quando Jesus olha ali para aqueles homens, irmãos, alguns deles pescadores experimentados, Jesus viu o desespero estampado no rosto deles, ouviu o grito de pessoas que estavam numa situação sem saída, em meio a uma tempestade, sem poder ir para lugar nenhum. O medo deles, de fato, era um medo real. Afinal de contas, a tempestade também era real. Por isso, eles estavam tão apavorados e tão assustados com aquela situação. O grito daqueles discípulos demonstrava angústia, impaciência, reclamação, denúncia, né? Eles estavam ali sem saber, de fato, o que fazer. E aqui eles estavam cometendo um erro grave. Eles não conseguiram confiar plenamente em Cristo, não conseguiram entender que a vida deles estava nas mãos de Cristo. Mas, mesmo assim, eles só tinham Cristo a quem pudessem buscar. Porque se eles não confiassem em Cristo, eles não tinham gritado com tanta convicção, né? Mestre, o Senhor não se importa. Aquele momento, queridos, era um momento em que a fé daqueles homens era uma fé muito tímida, né? Era uma fé abalada pelas circunstâncias que os cercavam, né? Eles estavam confiando em Cristo, mas estavam apavorados também. Eles sabiam que era só Cristo quem poderia ajudá-los, mas eles não estavam seguros, eles estavam acuados, estavam com medo. A atitude deles, queridos, demonstrou a luta que todos nós temos no meio das tempestades. Quando não duvidamos de Deus, mas ficamos acuados diante dos problemas, choramos, tememos pelo nosso futuro. Mas vejam, Jesus ensina que em meio à tempestade, mesmo em meio à tempestade, é possível descansar nele e confiar plenamente, apesar das nossas fraquezas e das nossas limitações. O nosso terceiro ponto, irmãos, a segurança na tempestade. Vamos ler dos versículos 39 a 41. Diz assim: Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem?
até o vento e o mar lhe obedecem. Quando Jesus se depara com um grito apavorado dos seus discípulos, ele vê o quanto a fé daqueles homens ainda precisava aumentar. Ele está ali diante de um grupo de pescadores experientes, né, pedindo socorro para ele, que não era pescador, era um carpinteiro, mas que viam nele a única esperança naquele momento crítico. E Jesus não se chateia, não se incomoda com a cobrança que recebe, né? O Senhor não se importa. Jesus não se incomoda com isto, queridos, porque as palavras daqueles homens eram palavras de pessoas que não tinham uma outra esperança que não fosse Ele. E vejam, a resposta de Jesus vai contrastar diretamente com o desespero deles, porque Jesus acalma a tempestade e os repreende, dizendo, né? Por que estão com medo? Queridos, vejam só. Quando Jesus os questiona, por que estão com medo? É para dizer para eles que eles não estavam perdidos como eles imaginavam que estavam. É para dizer para eles que, olha, a vida de vocês não corre perigo como vocês imaginaram que corria. Vocês não estão, a situação de vocês não é uma situação sem solução, como vocês chegaram a pensar, que estava tudo perdido, estava tudo acabado. Jesus, claro, antes de repreender, né? Primeiro, de repreender os discípulos, ele acalma o vento e ordena ao mar que se aquietasse, para mostrar aos seus discípulos a sua autoridade sobre a natureza, porque afinal de contas, ele é o criador da natureza. Quando Jesus repreende, acalma o mar, acalma o vento, ele mostra que ele é soberano sobre as forças mais extremas que possam existir sobre a face da terra. E depois que ele acalma aquela tempestade, ele vai finalmente falar com os discípulos. E aqui há algo curioso que acontece, irmãos, porque os discípulos, eles estavam apavorados com a tempestade, mas olhem aqui no versículo 41, como o texto diz: apavorados os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Bom, eles continuaram apavorados, mas agora já não mais com a tempestade, porque tinha passado. Mas agora eles estavam apavorados com a autoridade de Jesus sobre as coisas. E talvez aqui eles esperassem uma palavra dura da parte de Jesus, né? Depois de o terem cobrado de uma forma tão contundente, dizendo, em vez de fazer alguma coisa, o Senhor dorme aí na popa desse barco. Mas vejam, eles estão apavorados agora com o poder de Jesus, com o controle que Jesus tem sobre todas as coisas, e principalmente porque, em vez de serem repreendidos com dureza, Jesus aproveita a oportunidade para trazer ao coração e à mente daqueles homens a consciência de que eles estavam diante do Filho de Deus. Jesus aproveita para trazer a eles a consciência de que, independente das circunstâncias, independente da tempestade, eles estavam protegidos e guardados pelo Filho de Deus. E é por isso, irmãos, quando eles têm essa consciência, que eles se enchem de temor e de reverência sobre o Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas. É por isso que o texto diz que eles ficaram novamente apavorados. O pavor agora já não era mais de perder a vida, mas era pela excelência, pela soberania, pela magnitude
da pessoa do Senhor Jesus Cristo ali diante deles. Vejam, esses homens, eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, eles já tinham visto Jesus curar pessoas, eles já tinham visto Jesus dizer a pecadores que eles estavam perdoados. Mas agora eles vislumbram uma realidade ainda superior quando descobrem que Ele é muito maior do que aquilo que eles imaginavam. Até então eles ainda não tinham entendido que o poder de Cristo é um poder infinito e que se sobrepõe sobre todas as coisas que existem no céu e na terra. Razão pela qual, irmãos, eles perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta, percebam, ela fica sem resposta. Nenhum dos evangelhos dá a resposta. Talvez porque eles não tinham condições de responder a algo tão grandioso que eles estavam testemunhando naquele momento. Esta aqui foi uma ocasião, irmãos, em que os discípulos viram que o medo e que a incredulidade deles ainda eram empecilhos a serem superados. Eles ainda não tinham entendido até então que Jesus é Senhor, é Criador, é soberano sobre todas as coisas. Eles imaginavam ali no meio da tempestade que a vida deles estava à mercê da sorte. Algo do tipo, talvez a gente sobreviva agarrado em alguma tábua do barco. Mas ali, agora, depois que a tempestade se acalma, eles começam a perceber que de fato as suas vidas estavam guardadas nas mãos do Salvador. Eles perceberam que o medo, o pavor que eles estavam sentindo, era porque eles ainda não conheciam a Cristo, embora já o tivessem visto realizar milagres, curas e outras coisas. Quando eles se viram no meio da tempestade, irmãos, olhem só, o versículo 41 é muito claro em dizer: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Mas quando eles se viram no meio da tempestade, eles esqueceram que foi o próprio Cristo que os chamou para atravessar. Eles esqueceram que Jesus os tinha chamado para irem para o outro lado do mar. Esqueceram que o destino deles era a terra dos gentios, e não o naufrágio no meio do caminho. Jesus não os chamou para deixá-los à mercê da sua própria sorte e, de repente, sofrerem um naufrágio no meio do caminho. Jesus os chamou para saírem juntos e chegarem juntos ao destino final. Mas vejam, Jesus não prometeu uma viagem tranquila. Ele prometeu que chegariam do outro lado, mas não prometeu uma viagem tranquila. Mas no meio da tempestade eles esqueceram essa promessa de Cristo e se desesperaram, mesmo tendo o Senhor de todas as coisas ao lado deles. Foi preciso eles passarem pela tempestade para que pudessem entender quem era o Senhor que eles estavam seguindo. Por isso que a tempestade foi tão fundamental para o crescimento daqueles homens. Portanto, queridos, a segurança, o descanso e a obediência em meio à tempestade foram aprendizados que aqueles homens aprenderam, que aqueles homens tomaram para si, porque eles precisavam disso. E da mesma forma como eles aprenderam, esse texto também tem muito a nos dizer, a nos ensinar. Por isso, como de praxe, eu quero concluir com as aplicações para nós hoje. E a primeira aplicação, irmãos, é que em meio às tempestades da vida pelas quais passamos, nós somos tentados
rapidamente a desobedecer, a esquecer, a deixar de confiar em Cristo. A nossa tendência natural em meio à tempestade é seguir o nosso próprio caminho. Vejam, os discípulos reclamaram, denunciaram Cristo ali, dizendo que se sentiam abandonados pelo Mestre que os tinha chamado para atravessar para o outro lado do mar. Nós muitas vezes, exatamente igual aos discípulos, nos frustramos, nos apavoramos, nos deixamos que o medo nos domine e tomamos decisões por conta própria, por acharmos que estamos sozinhos. Por isso, corremos o risco de descambar para a desobediência e para a rebeldia. Mas em meio à tempestade, queridos, Cristo nos ensina, nos chama a confiar nele. No meio da tempestade nós não vemos nada, só vemos a tempestade. Mas lembremos, nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. E Ele nos chamou para ir até o final, e não para nós nos afogarmos no meio do caminho, no meio da jornada da vida. A segunda aplicação, irmãos, é que nós precisamos aprender a descansar em meio à tempestade. Muitas vezes, mesmo dizendo que confiamos em Cristo, nós não seguimos o seu exemplo. No meio das lutas, nós tomamos decisões precipitadas, acusamos pessoas, reclamamos de outros, confundimos as próprias escolhas que fazemos, enquanto esquecemos que a nossa vida está nas mãos de Cristo, e não na nossa capacidade particular de resolver as lutas, de andar acima das tempestades pelas quais passamos. Queridos, Cristo nos chama a descansar nele, mesmo que sejam os piores dias. Cristo nos chama a caminhar descansados nele e não lutando com as nossas próprias forças. E finalmente, queridos, a terceira aplicação é que apesar de tudo que passamos ou que viermos a passar, sim, nós podemos ter segurança em Cristo. Mesmo que não consigamos nos desvencilhar de todo medo, de toda dúvida, mesmo que nosso coração fique angustiado em algumas ocasiões, nós podemos sim andar seguros em meio às tempestades. Porque as tempestades pelas quais passamos, elas são mais fortes do que nós, mas elas não estão acima de Cristo. Além disto, Cristo, Ele não evita que nós passemos pela tempestade, mas Ele passa conosco por ela. Em meio a toda a tempestade, o Senhor está ao nosso lado. Por isso, nós podemos prosseguir firmes na travessia da vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.